Então você já abriu a sua Bíblia, né? Lá no Salmo de número 3, nós já lemos. Então nós vamos hoje meditar um pouquinho no Salmo de número 3. Nós já vimos, né, no Salmo 1, nós vimos aí falamos um pouquinho sobre a primazia de Cristo, né? Que Cristo deve ser a primazia na nossa vida. Vimos, né, no Salmo de número 2 da semana passada, a questão da supremacia de Cristo, né? Estudamos um pouquinho sobre isso. E os Salmos 3, 4 e 5, ele vai trabalhar, Davi vai trabalhar bastante a questão da oração. Então nós vamos ver nesse salmo aqui um pouco sobre oração. E eu queria pensar um pouquinho com vocês hoje sobre isso. Você já acordou algum dia, ou teve, no momento em que você estava acordando, um sentimento de que você imaginava que aquele dia seria um dia difícil? Você já ouviu de alguém a frase, hoje vai ser um daqueles dias? Parece que quando você levanta, as coisas já começam a acontecer erradamente. E aí a gente ouve algumas frases dizendo assim, né? Hoje o dia promete, vai ser um dia daqueles, vai ser um dia difícil. E alguns até usam até uma frase, né? Talvez você já tenha ouvido alguém dizer assim, hoje vai ser um dia de cão, onde parece tudo dar errado. Imagine aquele dia que você levanta para trabalhar de manhã, acorda, aí está chovendo, está frio, e você fica imaginando como você vai fazer para chegar no trabalho. E aí, amados, muitos de nós, nesse momento, ficamos talvez sem coragem de levantar, ou ainda, muitos pulam da cama e saem atropelando tudo que acontece pela frente. E é interessante que esse salmo, o Davi, ele vai trabalhar com a gente, ele vai mostrar para a gente a necessidade de nós começarmos o nosso dia em oração. Começarmos a separar pela manhã um tempo para a gente orar. E Davi, quando ele escreve esse salmo, nós vendo a história, nós vemos que ele estava num dia bem difícil. O texto diz, né, no verso 1, ele diz assim, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Já pensou começar um dia sendo um fugitivo num deserto, sabendo que o seu próprio filho está armando uma conspiração contra você? Davi era alguém que ele mostra nesse texto aqui, no verso 5 ele diz, deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Será que algum de nós conseguiria dormir preocupado com algumas coisas que poderiam acontecer conosco? Imagine você saber que que alguém está procurando você para te matar. É isso que Davi estava começando o dia. Mas Davi mostra que mesmo no meio de toda essa dificuldade, o Davi começa orando ao Senhor. Ele começa o tempo dele de manhã com uma oração. E muitas vezes, amados, a gente, com a nossa correria, com a nossa dificuldade, a gente tem dificuldade até mesmo para orar. A gente muitas vezes não tem tempo. Quantas vezes a gente talvez acorde atrasado para ir para o trabalho e a gente não tem tempo de sentar, de conversar com Deus, de pedir a Deus proteção, de pedir a Deus que nos abençoe. Quantas vezes, eu não sei se você já passou por isso, você se atrasou e depois você ficou sabendo de alguma coisa que aconteceu e por causa do seu atraso Deus te livrou. Então, esse salmo ele vai nos ensinar algumas coisas que a gente precisa ter na nossa relação com Deus. Esses versos 1 e 2, o Davi nos ensina que a gente deve começar o nosso dia com fé. Aqui, Davi nos ensina
que a gente não deve negar os problemas, que a gente não deve fugir dos problemas. Só que aqui também o Davi nos ensina que a gente não precisa encarar os nossos problemas sozinho. A gente precisa encarar os nossos problemas, enfrentar os nossos problemas com Deus, com o Senhor, né? E a gente vê, por exemplo, nosso irmão Juquita, né? Está aí se preparando para fazer uma cirurgia na segunda-feira, mas ele está aí orando ao Senhor. Ele está confiando no Senhor. Ele poderia ter talvez ele pudesse ter todos os motivos para não participar desse encontro com a gente. Mas ele está aí, né? Participando com a gente. E aí eu vejo, queridos, que uma das coisas que nós precisamos é não negar os nossos problemas. E quando a gente admite, quando a gente enfrenta os nossos problemas, confessa para Deus, a gente encara de uma maneira diferente. Tem muitas coisas que a gente não quer encarar. Algumas lutas, algumas dificuldades, algumas pessoas que a gente não quer enfrentar. Mas Davi aqui, ele começa dizendo para Deus: Senhor, tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Davi, ele começa o dia conversando com Deus, orando, mas ele enfrenta o dia com fé. Ele sabe que mesmo com todas essas dificuldades, com todas essas pressões, com todos esses problemas que ele tem, ele não foge deles. Ele confessa para Deus. Então ele começa o dia enfrentando o dia que ele teria, as dificuldades, com fé que ele iria vencer. E aqui fica uma lição para a gente. Quantas vezes a gente vai para uma dificuldade, a gente vai para uma luta, crendo que a gente vai vencer? Nosso irmão Juquita está aí para fazer essa cirurgia, né? Nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos pedir a Deus e cremos que Deus vai estar com ele. E é isso que nós precisamos fazer. É colocar para Deus as nossas dificuldades, para colocar para Deus os nossos temores, colocar para Deus as nossas lutas. Então nós precisamos disso. Uma outra coisa que Davi nos ensina, Davi ele fala com Deus em oração. A gente vê no verso 1 que ele diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. E aí ele vai colocando algumas coisas. E aqui a gente percebe que Davi ele falava dos seus problemas para Deus. Ele apresentava para Deus os seus problemas. Ele apresentava para Deus as suas lutas. Ele apresentava para Deus os seus medos. Quantas vezes a gente tem dificuldade de dizer para Deus que a gente está com medo, que a gente está preocupado? Quantas vezes a gente tem dificuldade de falar até mesmo para as pessoas que estão à nossa volta que a gente está temeroso, né? Eu tenho ouvido, né, nesses dias, né, a gente tem, como igreja, nossos irmãos têm passado dias difíceis, né? A gente teve a irmã Inês com as lutas dela, tem o irmão Juquita com as suas lutas, tem a irmã Luzinete com muitas lutas, né? Nós temos acompanhado, e às vezes a gente ouve, né, a família dizer: pastor, está muito difícil, está muito difícil. E é isso que muitas vezes a gente tem que dizer para Deus: Deus, está complicado, esse problema, essa luta está difícil. Então Deus, Davi nos ensina isso, ele falava dos problemas dele para Deus. Ainda no verso 3 ele diz o seguinte: porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Aqui, Davi faz duas coisas interessantes. Primeiro, Davi clama a Deus por proteção. Olha como começa o verso 3. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, é a minha proteção. E aqui ele começa a clamar a Deus por proteção. Ele não está dizendo aqui, olha que coisa interessante. Ele não está dizendo aqui: Senhor, me proteja. Olha que coisa que me chama a atenção aqui. Ele não está começando a oração dele daquele jeito assim: Senhor, me proteja durante o dia. Quantas vezes a nossa oração é assim pela manhã, não é? Né?
Senhor, me guarda nesse dia, me proteja. Mas aqui ele começa a oração dele dizendo o seguinte: Senhor, tu és o meu escudo. Então ele está declarando, né, que Deus vai protegê-lo. É a certeza que Deus... E aquele homem que começa o dia na presença de Deus, ele é aquele que vai clamar a Deus por proteção, sabendo que Deus vai estar com ele. Uma outra coisa que esse versículo nos ensina, que Davi colocava a sua honra nas mãos de Deus. Olha que coisa ainda interessante. És a minha glória e é o que exaltas a minha cabeça. Aqui a honra está nas mãos do Senhor. Davi coloca aqui toda a sua vida nas mãos de Deus. Tudo aquilo que ele recebe, tudo aquilo que ele tem, nas mãos de Deus. Ele se coloca nas mãos de Deus inteiramente. O verso 4, ele diz, né? Com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Aqui, uma coisa que Davi nos ensina é que Davi confiava na resposta de Deus. Davi sabia que Deus ia estar com ele. Amados, quando nós começamos o nosso dia orando ao Senhor, quando nós começamos o nosso dia enfrentando os dias com fé, quando nós começamos o nosso dia falando dos nossos problemas para Deus, crendo na proteção dEle, quando nós confiamos na resposta de Deus, isso nos fortalece, isso nos anima, isso nos mostra que Deus vai estar com a gente. Ah, isso é garantia de vitória? Isso é garantia de sucesso? Não. Pode ser que nós saiamos de casa, eu creio que muitas vezes irmãos, né, que oram, pedem proteção a Deus, saem na rua e são assaltados. Aí você pode pensar assim: Deus não guardou, Deus não protegeu, Deus não esteve junto. Só que quando nós pedimos a proteção de Deus, o que nós podemos entender é que Deus pode guardar a nossa vida, nos livrar ou não. Deus pode nos proteger ou não. Ah, isso significa que todas aquelas pessoas, por exemplo, que são assaltadas ou que sofrem um acidente não oraram? Não, elas oraram. Muitas oraram. Mas aqui, amados, uma coisa que Davi mostra é que Davi confiava na resposta de Deus. Ele diz assim: com a minha voz clamo ao Senhor. Então ele está orando, ele está clamando ao Senhor. E ele diz: e ele do seu santo monte me responde. Então isso é maravilhoso, né? Então Davi também mostra no verso 5: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Davi conhecia a palavra de Deus. Uma outra coisa que Davi expõe para Deus, que Davi fala para Deus, é a palavra. Davi conhecia a palavra de Deus quando ele fala para Deus: olha, eu deito, pego no sono, acordo. Por quê? Porque é o Senhor que me sustenta. Isso é fantástico, amados. Então Davi, ele enfrentava o dia com fé, falava com Deus em oração, tinha a palavra de Deus na mão e principalmente no coração. Isso é algo fantástico, que nós precisamos aprender com Davi, né? Nas nossas orações, enfrentar com fé o que vai acontecer, termos fé que Deus vai estar conosco, né? Falar com Ele em oração, clamar a Ele. Davi faz isso, Davi clamava ao Senhor. E por último, esse salmo também nos mostra que nós precisamos pregar ao nosso coração. Como assim? Além dele revelar que Davi, do Salmo 3, revelar que Davi começa o dia com fé, falando com Deus em oração, demonstra que o rei de Israel tinha como tática pregar aos corações atribulados. Se nós observarmos o verso 4, ele diz: com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. O verso 6 ele diz: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. O verso 7 e 8 ele diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Aqui
se a gente fizesse uma tradução, poderíamos dizer assim: ó minha alma, lembre-se das orações respondidas, conte as bênçãos recebidas, veja que nos deitamos, dormimos e acordamos bem. Enquanto todos tramavam lá fora, o Senhor nos sustentou e continua sustentando. Isso é algo maravilhoso e é algo que a gente precisa, às vezes, falar para a gente. É interessante dizer, né? Ó minha alma, lembrem-se das orações respondidas. Quantas vezes, quantos milagres o Senhor operou, quantas vitórias o Senhor já nos deu. E é dizer isso para nós, né? Quantas bênçãos recebidas, né? As bênçãos que o Senhor tem nos dado. Veja, nós deitamos, dormimos e acordamos bem. Sabe, eu acho que a maior gratidão que a gente pode ter na nossa oração pela manhã é agradecer a Deus pela noite que Ele nos deu. Olha, eu dormi, eu descansei e eu acordei bem. Levantei, graças a Deus, estou com saúde. E a gente pode, amados, começar a mostrar para nós mesmos isso. Quantas vezes a gente ouve de pessoas, as pessoas dizem: eu não consigo, eu não posso, eu acho que não tem jeito. Nós precisamos pregar muitas vezes para a nossa própria alma e dizer assim: olha, Deus já tem feito grandes coisas na nossa vida e Ele vai continuar fazendo. Deus operou grandes maravilhas e Ele vai continuar operando. Deus fez coisas grandiosas e Ele vai continuar fazendo. Então o Salmo de número 3, amados, Davi, ele nos mostra isso, né? Que nós precisamos enfrentar o nosso dia com fé. Ao acordarmos de manhã, não, vai ser um bom dia, Deus vai nos abençoar. Tá certo, não é o fato de você dizer, então eu vou ter que dizer, eu vou dizer de manhã, Deus vai me abençoar, vou pensar positivo e isso vai acontecer. Não é isso. Mas a gente vai começar com fé, crendo que Deus vai cuidar da gente, crendo que Deus está no controle. É começar o nosso dia conversando com Deus em oração, começar o nosso dia abrindo o nosso coração para Deus, falando para Ele dos nossos problemas, falando para Ele dos nossos medos, falando para Ele dos nossos traumas. Deus quer saber. Imagine, você vai no médico, aí você senta, a primeira coisa que o médico te pergunta é o quê? Você está bem? Aí você responde o que para ele? De maneira bem educada. Se eu estivesse bem, eu não estaria aqui. A gente já chega meio na ignorância, às vezes. Você fala assim, se eu estivesse bem, eu não estaria aqui. Mas você precisa falar para o seu médico o que você está sentindo. Não tem como ele não saber. Se você chega no médico numa ambulância, por exemplo, desacordado, ele vai ter que fazer alguns exames para saber o que você tem. A mesma coisa nós precisamos fazer com Deus. Nós precisamos falar para Deus o que está acontecendo conosco. E muitas vezes, irmãos, a gente não fala. Muitas vezes a gente não começa o nosso dia com fé. A gente começa dizendo assim, Senhor, como têm crescido os meus inimigos. Eles têm se levantado. Eles dizem que não há salvação para mim. Senhor, dá tudo errado. Senhor, está tudo dando errado. E às vezes a gente faz isso com Deus. Então Davi, queridos, nos ensina essas três coisas aqui. Que a gente possa enfrentar o nosso dia com fé. Que a gente possa falar com Deus através das nossas orações. E que a gente possa pregar o nosso coração. Que a gente possa dizer para o nosso coração quando a gente estiver desanimado. Quantas coisas o Senhor já tem feito? Né? Quantas coisas o Senhor tem operado, realizado na nossa vida? Quantos milagres o Senhor já realizou? Quantas bênçãos Ele já derramou sobre a minha vida? Com certeza, quando nós começarmos a nos lembrar disso, quando nós nos lembrarmos de vitórias passadas, eu creio que a gente vai ter fôlego, a gente vai ter ânimo para as lutas que vão enfrentar. Nosso irmão Juquita já passou por grandes lutas, por dificuldades, venceu-as. E tem mais uma batalha pela frente. E vai vencer em nome de Jesus.
né? A irmã Luzinete está enfrentando uma grande batalha. Nós vamos continuar orando por ela. O irmão Eli também com as suas lutas, né? E outros, né? O nosso irmão Nilson, a nossa irmã Joilda e tantos outros, a nossa irmã Dinha. Tantos irmãos, queridos, que carecem das nossas orações. Irmã Maria Martins, né? Com as suas dificuldades, né, irmã Maria? A irmã Inês com as suas lutas, né? Mas nossa função é continuar clamando, continuar pedindo, para que Deus possa estar abençoando as nossas vidas. Amém?